Como ser um gestor de software que prioriza e organiza bem o seu tempo? Essa foi uma dúvida que o Alexandre, que foi um dos inscritos aí no nosso evento, enviou. E ele preencheu isso especificamente ali numa parte do pré-diagnóstico que a gente faz com os inscritos, que é perguntado ali se você tivesse a oportunidade de ter uma hora de consultoria com o Agostinho, quais são as 3 perguntas que você faria? E ele não fez especificamente 3 perguntas, mas ele mandou ali prioridade de tempo, organização e métodos ágeis. Então, eu considero que nesse conteúdo, por mais que eu já tenha abordado ele anteriormente de alguma forma, e eu vou passar para vocês as referências, especialmente se você está assistindo a gravação dele no YouTube, outros conteúdos que eu fiz que se relacionam com esse. Então já já eu passo mais sobre eles, mas é algo que eu vou abordar porque é um tema que eu acho muito bacana, né? Então, agregando aí essas 3 perguntas que o Alexandre fez, prioridade de tempo, organização e métodos ágeis, eu acho que é importante trazer por um novo aspecto, assim, porque por mais que eu já tenha falado sobre isso, eu vejo que é um tema que sempre as pessoas que me seguem por aqui, seja no Instagram, seja no YouTube, sejam pessoas que se inscrevem em eventos que a gente faz, eles acham que é importante isso, né? Eu entendo que faz parte do perfil de pessoas que gostam de gestão, que gostam de organização e que não se entregam basicamente aí para os agilosos, né? Que são os agilistas ansiosos, achando que agilidade de gestão de projeto de software é bagunça. Então, vou trazer esse conteúdo aqui de forma a complementar o que outros conteúdos já abordaram, mas algumas coisas vão apenas repetir para reforçar, mas com um ponto de vista diferente. E para começar, eu vou trazer um texto que eu trouxe em um desses outros conteúdos complementares que eu já abordei anteriormente, do Afro, né, que é o meu psicólogo, né? Então hoje eu não tô mais em tratamento, mas por muito tempo estive e não não nego, digamos assim, talvez no futuro voltar, porque eu acho que é uma coisa que me ajudou bastante por muito tempo. E ele traz uma reflexão sobre a angústia do tempo perdido, que eu acho bem legal compartilhar com vocês. Olha só, que tem relação com isso que o Alexandre disse que queria saber mais, né? Então, olha o que ele trouxe nesse post aqui, ó. Ninguém consegue escapar do agora. Mesmo assim, a grande angústia atual da humanidade é perder tempo, né? O que está acontecendo conosco na era da angústia do tempo perdido? Vivemos em uma sociedade onde a velocidade é valorizada acima de quase tudo. A tecnologia que prometia nos libertar nos aprisionou em uma constante busca por eficiência e eficácia. Cada notificação que surge na tela é um lembrete de algo que deixamos de fazer. A ansiedade se infiltra nos momentos de silêncio, quando somos forçados a confrontar a sensação de que não estamos fazendo o suficiente. A valorização do agora se tornou um fardo. Sentimos que cada segundo deve ser aproveitado ao máximo, levando a uma exaustão mental e emocional. O medo de desperdiçar tempo é paradoxalmente o que nos faz desperdiçá-lo. Nos agarramos a cada segundo apenas para perceber que a vida está passando, enquanto estamos ocupados demais tentando preenchê-la. Neste paradoxo, esquecemos que o tempo não é inimigo, mas um companheiro. A vida se desenrola no ritmo de sua própria melodia, e talvez a verdadeira sabedoria esteja em aprender a dançar conforme a música. É urgente redescobrir a beleza dos momentos não programados, a paz no simples ato de existir, sem necessidade de constante produtividade. Na busca frenética por aproveitar o agora, perdemos a capacidade de simplesmente ser, e talvez seja esse o verdadeiro tempo perdido. Como Renato Russo sabiamente cantou em Tempo Perdido todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente, não temos tempo a perder. Essas palavras nos lembram que em meio à pressa é vital encontrar momentos de reflexão e paz, reconhecendo que o tempo perdido muitas vezes é aquele em que esquecemos de simplesmente viver. Então, poxa, Agostinho, você é o cara que aborda
como as pessoas podem se tornar gestores de software que faturam 6 dígitos ano e têm altos níveis de produtividade. E traz uma frase como essa, né? A frase, poxa, olha só que interessante, ó. É urgente redescobrir a beleza dos momentos não programados, a paz no simples ato de existir, sem a necessidade de constante produtividade. Por quê? Existe praticamente que um senso comum sobre o que é produtividade. E por mais que eu traga aqui para vocês que, olha, eu vou ajudar vocês a se tornarem gestores de software de 6 dígitos altamente produtivos, é uma coisa que eu preciso explicar, porque o termo produtividade talvez atraia pessoas como o Alexandre, que querem saber como priorizar melhor o tempo, como se organizar, como usar métodos ágeis, híbridos ou tradicionais. Vou falar bastante sobre isso hoje nesse conteúdo, então se você quiser depois assistir a gravação dele, vai estar lá na playlist aquecimento do evento. Ou depois, né, se você estiver vendo no futuro, ele está sendo feito como um conteúdo para atender a necessidade específica de pessoas que se inscreveram no evento e fizeram pré-diagnóstico, como o caso do Alexandre. Então, a palavra produtividade, existem várias interpretações, depende do autor, depende da sua visão, depende de como você constrói, mas eu considero que é produtivo quem alcança os seus objetivos, sejam eles quais forem. Eu vou falar também sobre como eu abordei esse tema em vídeos anteriores, né? Sobre como separar os objetivos. Então, acho que é importante essa visão. E eu trago essa mensagem do Afro para você entender que tudo que eu vou trazer nesse conteúdo aqui, que vai ficar entre 30 e 40 minutos aproximadamente, não é para que você vire essa máquina de produzir. É para que você entenda que tudo precisa ser abordado de forma equilibrada. O que importa são os seus objetivos de vida. Sua empresa, os seus projetos, os seus processos são importantes, sim. Eu ajudo vocês com isso. Mas eu também espero, ainda que não seja a minha especialidade, por isso eu até recomendo você seguir o Afro, que você entenda que o propósito é sempre algo maior. É sempre algo que transcende você mesmo, né? Então, acho interessante trazer essa abordagem no início para que você entenda onde eu quero chegar com tudo que é mais técnico e pragmático, digamos assim, que eu vou trazer na sequência, beleza? Então, essa foi a introdução do vídeo, né? Ficou até meio longo aqui, 7 minutos, mas a primeira coisa que a gente precisa entender sobre organização, prioridade de tempo, métodos ágeis, etc., é o que é ser um gestor de software que prioriza e organiza bem o seu tempo, tá? Então, um gestor de software que prioriza e organiza bem o seu tempo é aquele que entende a importância de usar o seu tempo como recurso estratégico. E aí, eu gostaria de convidar você para trocar a palavra tempo pela palavra energia. Então, quando eu trouxe isso em conteúdos anteriores, né, tive até uns feedbacks positivos de que muitas vezes a gente quer controlar o tempo, porque, por exemplo, você vai fazer um projeto de software, você precisa entregar as coisas em determinado prazo. Só que, por mais que a qualidade do produto, o benefício de negócio precise ser entregue em determinado prazo, o que você controla de fato não é o prazo que aquilo vai ser entregue para o cliente, o prazo que aquilo vai ser aferido ali de resultado na área de negócio. O que você controla é a sua energia aplicada em processos, em rotinas, com técnicas, enfim, em iniciativas para que você alcance os objetivos do projeto em determinado prazo. Então, você precisa usar o seu tempo e a sua energia de forma estratégica, tá? Então, o gestor de software que prioriza e organiza bem o tempo é esse tipo de profissional. E outra característica importante é que você identifica o que é realmente importante, eliminando desperdício. Então, o Alexandre, por exemplo, ele é empreendedor. Então, eu, por exemplo, sou empreendedor também, sou responsável legal por 2 empresas. É muito desafiador. Uma de grande porte, outra de pequeno porte. Mas, poxa, independente do porte, ser empreendedor é alguma coisa muito desafiadora. Porque, vez ou outra, você vai usar o seu tempo de forma não estratégica e faz parte da sua evolução, do seu desenvolvimento como profissional. Tá? Então, gestores de software, por exemplo, que atuam como gestor de área de negócio, é a minoria. A maioria das pessoas que me segue são gerentes de projeto de software, né? Mas você eventualmente precisa balancear vários pratos e sim, é desafiador isso, né? E você planeja e gerencia suas atividades para maximizar o impacto nas dimensões relevantes. Então, o gestor de software que prioriza e organiza bem o seu tempo é esse cara,
né? Então, ele prioriza o seu tempo, usa a sua energia de forma estratégica, identifica o que é importante e elimina desperdício. O que eu vou trazer significa que eu faço de forma perfeita? Não, mas é uma forma que eu aplico que me ajuda a gerenciar essas duas empresas, na minha função diferente em cada uma delas. Se você quer saber exatamente o que eu faço e tudo mais, vai ser uma satisfação me conectar com você lá no LinkedIn. Eu deixo meu link aqui, o link do meu LinkedIn aqui na descrição desse vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube. E quando eu trouxe aqui você precisa eliminar desperdícios e eu trouxe aquela primeira reflexão ali para entender o que é ser produtivo, e aí eu trago a minha visão, tá? Que é alcançar o seu objetivo nas dimensões que são relevantes. Então, quais são as dimensões que eu trouxe até em outros vídeos? Profissionais, dimensões financeiras, familiares, de saúde e espirituais. São essas as dimensões, tá? Eu vou escrever aqui no quadro para você avaliar, né, as dimensões que eu uso na minha vida e você avaliar como você quer adaptar, tá? Então você precisa fixar objetivos familiares, como eu recomendo, né? Financeiros, profissionais, de saúde, e 5 são os espirituais. Poxa, Agostinho, como assim? Como que eu vou criar um objetivo, uma meta familiar, financeira, profissional, de saúde espiritual? Em outros conteúdos, eu vou ver se eu consigo achar aqui quais são que eu abordei isso. Eu detalho mais, mas eu vou passar por cima aqui quais são. Aqui no meu YouTube, se estiver assistindo a gravação desse vídeo aqui, tá lá na playlist do Lições do Gestor do GHS, o conteúdo 81, como ser um gestor de software mais produtivo e organizado. Eu falo sobre isso. E um outro que é como ser um gestor de software que gera melhor o tempo. Então esse aqui, digamos assim, é o terceiro conteúdo sobre organização do tempo e priorização que eu tô fazendo, tá? Para atender a necessidade específica do Alexandre. E provavelmente eu vou voltar nesse assunto no futuro, porque é algo que sempre minha audiência pede e eu acho relevante. Mas, só para não ficar muito vazio, assim, esse aspecto do conteúdo especificamente, objetivos familiares. Pô, você pode fazer isso aqui de várias formas, né? Então, pô, quer ter um filho esse ano? Você quer ver o seu pai quantas vezes? Você quer ver a sua mãe? Você quer ver a sua irmã quantas vezes? Entendeu? Então, tenta fixar metas que sejam aferíveis, né? Então, de forma qualitativa ou quantitativa. E vai atrás. Cada um vai definir isso aqui de uma forma. Entendeu? Eu, por exemplo, meço o quanto eu tô alcançando os meus objetivos familiares, por exemplo, com a quantidade, a minha percepção qualitativa de tempo de qualidade com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu pai, que eu vejo mesmo, porque ele não mora aqui, entendeu? Eu posso fazer metas com a minha esposa familiares específicas, entendeu? Então, cabe a você avaliar qual que é o nível de desempenho, digamos assim, que você quer para sua família, quais suas metas familiares, se essa dimensão é importante para você. As metas financeiras são mais fáceis, né? Eu quero ter tanto de patrimônio acumulado, quero ter tanto de renda passiva, quero ter tanto de renda mensal ativa, que é o que você trabalha, entendeu? Metas profissionais estão relacionadas aos seus objetivos profissionais. Eu quero alcançar essas metas na empresa, que pode ser a meta de faturamento, pode ser meta de impacto para os seus clientes, entendeu? Aí depende muito do planejamento estratégico da sua empresa, né? Metas de saúde, isso aqui também é relativamente mais fácil de fazer. Então, no meu caso, eu tenho lá uma meta de percentual de gordura. Então, eu acho que eu tô com 16, quero terminar o ano com 12. Mas, se eu terminar o ano com 12% de gordura, significa que eu tô com saúde? É claro que não. Eu preciso ir no nutricionista, preciso fazer exames, preciso fazer musculação, cardio com frequência, preciso fazer yoga, fazer esportes, enfim. Né? E aí tem a saúde mental também. Então eu preciso meditar, preciso,
fazer hobbies, entendeu? Ter momentos de lazer também para ter saúde mental. E espiritual. Espiritual está muito relacionado ao que você interpreta como metas espirituais. Poxa, eu gosto, por exemplo, de meditar. Então, a meditação está relacionado com a minha saúde mental e com a minha saúde espiritual. Eu gosto lá de contribuir no meu centro espírita. Então, tenho metas lá no meu centro espírita que eu gosto de contribuir. Eu entendo que isso eleva o meu espírito, entendeu? Então, você precisa olhar para sua vida e entender quais áreas são relevantes para mim. Como que eu vou definir metas para cada uma das áreas. E aí entender que eu, como um gestor de software, mas como uma pessoa de forma geral, preciso alcançar essas metas. E aí, buscando essas metas, buscando esses objetivos, eu vou ser uma pessoa mais produtiva, mais realizada e que consigo priorizar bem o meu tempo, consigo me organizar e, por exemplo, no aspecto de projeto de software, consigo usar abordagens ágeis, híbridas, que é o que você vai aprender no meu curso gratuito, de uma forma mais assertiva, né? Eu acho que é por aí. E aí, no caso do Alexandre, né, como empreendedor, você tem que saber que cada decisão pode impactar os resultados das suas operações, que se dividem em processos continuados e projetos, né? Então, priorizando bem o seu tempo, você consegue entregar mais valor, reduzir atraso e garantir que todos os envolvidos estejam alinhados com os objetivos. Então, eu particularmente gosto bastante daquela técnica e até analogia, né, das pedras grandes. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que funciona. Mas é o seguinte, você que é empreendedor, né, Alexandre? Eu recomendo você fazer isso, é meio como eu faço também, tá? Pensa, digamos assim, no seu ano ou qualquer outro horizonte de planejamento, como se fosse, né, suas horas ali, como se fosse um balde, certo? E aí, você precisa ir colocando as pedras no seu balde. Então, eu preciso fazer cardio. Eu preciso visitar a minha família. Eu preciso ter momentos de lazer com a minha mãe. Eu preciso ter, sei lá, as minhas reuniões lá de metas da empresa. Eu preciso ter reuniões de projetos. Preciso ter reuniões de gestão da rotina. Entende? São pedras grandes. Perceba, ó, eu fui falando as coisas aqui da vida pessoal, familiar e profissional. E você percebe que não sobra muita coisa? Então, essa é a visão. A sua agenda ela é limitada. Então, por isso que eu gosto particularmente de usar bastante Outlook, né? Minha agenda no Outlook. Por quê? O que eu coloco ali vai ser feito. Mas aí vai ser perfeita a agenda? Não, você vai ter alguns furos, mas olha para sua vida dessa forma. São as pedras grandes, depois você vai colocando as pedras pequenas. Eu preciso jogar tênis, preciso tocar violão, preciso mentorar as pessoas, preciso ver série, entendeu? Preciso fazer coisas, entendeu? São as pedras pequenas. Agora eu preciso tirar férias. E aí são as pedras menores. Preciso ter períodos que eu não vou fazer nada, entendeu? Então, defina quais são as suas pedras grandes, médias e pequenas e perceba, a sua agenda é limitada. O seu tempo de vida, quando você acorda e vai dormir, você pode fazer poucas coisas no dia. Pouquíssimas mesmo. Olha para sua agenda, olha para sua semana, olha para o seu mês, olha para o seu ano e vê quais são as pedras grandes, as médias, as pequenas e aí entenda que você precisa compreender a limitação do seu tempo para alcançar as suas metas, seja na dimensão que você considera mais importante. E aí eu fico, já que você, por exemplo, Alexandre, ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo no período preparatório para o evento ou depois, se inscreveu no evento, a pergunta que eu faço sincera é: participar do evento, do curso gratuito de gestão de projetos de software, é uma prioridade para você? É uma pedra grande, média ou pequena? Muitas pessoas se inscrevem porque é gratuito e não fazem, deixam para depois. Ou até pessoas que investem, por exemplo, no GHS ou qualquer outro curso e não fazem. Por quê? Porque não faz sentido aquilo, às vezes a pessoa nem tem meta. Às vezes ela nem pensou o que ela quer nas áreas da vida dela, entendeu? Então ela não vai fazer mesmo. E é natural. Você só faz o que é importante. Então, eu recomendo que se você se inscreveu, por exemplo, no evento, participa. Assiste pelo menos as aulas 1, 2 e 3, enquanto elas não saem do ar. E se você achar que é relevante também, assiste a aula 4. Porque eu acredito que se você quer ser um gestor de software que fatura pelo menos 6 dígitos ano, tem altos níveis de produtividade, pode agregar muito com você. Mas você só vai ter essa percepção se você souber aonde você quer chegar. Onde você quer chegar em cada uma das áreas da sua vida. Então, gestão de software, por exemplo, é profissional. Só que daqui, se você performa bem aqui, a chance de você conseguir performance em várias outras é grande também. Então, pense sobre isso, né? Então,
o gestor de software que prioriza e organiza bem o seu tempo é esse cara. E aí, para fechar essa parte de contexto, né? Esse vídeo aqui já tá até bem maior do que eu imaginei. Pensa o seguinte, o que é priorização e organização do tempo? Então, por mais que eu já tenha mostrado aqui por cima o que é basicamente escolher o que fazer primeiro com base no impacto e na relevância para os objetivos do projeto e da equipe. O que você tem que fazer primeiro, entendeu? Você é empreendedor, né, Alexandre? Você precisa fazer primeiro as coisas que são mais relevantes conforme a sua área. Então, poxa, você começa o dia, você cuida primeiro da sua saúde, da sua família, ou você já acorda e se joga no trabalho. E depois, se der, você cuida da sua saúde. E do seu intelecto. Que horas que você usa para se tornar uma pessoa mais competente, para estudar as coisas que você acha relevante e tudo mais. Pensa sobre isso, entendeu? Então, priorização e organização do tempo é para você entender o que é prioridade, o que é mais importante e como você vai usar o tempo conforme essa prioridade. Não existem várias prioridades. Existe uma prioridade. O resto são metas secundárias. Então, por exemplo, eu acredito que você que está assistindo esse vídeo e se inscreveu no evento, você só vai de fato participar de todas as aulas se você considerar prioridade se desenvolver como gestor de software a partir de um conteúdo específico que você vai vendo que ele faz sentido. Porque se você assistiu a aula 1 e não vai para 2, aula 2, 3, elas saem do ar muito rápido, entendeu? E por que a gente tira do ar? Pô, por que não deixa para sempre lá? Porque é um conteúdo exclusivo. Nós priorizamos quem se inscreveu e se você se inscreveu e não aproveitou, aí só quando a gente fizer evento de novo, que sinceramente não tá marcada essa data. A gente não sabe quando vai ser. É um conteúdo muito exclusivo, nós cobramos por esse conteúdo, você vai conhecer o GHS, especialmente na aula 3 e na aula 4, se você quiser continuar estudando com a gente. Então, é de fato, quem se inscreveu, priorizou, participou, especialmente, por exemplo, igual o Alexandre, que fez o pré-diagnóstico, entrou na comunidade, essas pessoas priorizaram e organizaram o tempo delas para participar do evento. Você vai ser esse tipo de pessoa? Depende do que é relevante para você, entendeu? Então, eu vou trazer aqui algumas técnicas para você priorizar bem o seu tempo. Então, algumas técnicas eu vou falar por cima, daqui a pouco eu vou entrar mais em detalhes. Existe a matriz de Eisenhower, existe a matriz Moscou, né? Então, matriz Moscou não, a técnica Moscou. Então, a matriz de Eisenhower, ela é uma técnica para você entender o que é importante e o que é urgente. Eu vou falar mais pra frente na parte do como. E a técnica Moscou, ela é muito relevante para você priorizar requisitos nos projetos de software. Essa que eu vou falar agora já, depois eu falo mais da Eisenhower. Eu até tenho um outro conteúdo antigo no Instagram sobre ela. E tem, inclusive, essa técnica aqui lá no Prince 2, tá? Moscou, né? Então, ele é um nome, né, abreviado para coisas que você deve. Então, Moscou são as coisas que você must have. Ou precisa ter, né? Você precisa ter esses requisitos no seu projeto de software. Se você não tiver esses requisitos aqui, você não vai conseguir entregar as metas. S é o que você should have. Então você deve ter. Então precisa e deve parece que é a mesma coisa, mas é só para, digamos assim, separar em nível de prioridade 1 e prioridade 2, tá? Aí C são coisas que você could have, poderia ter. Então, prioridade 3. E o W são as coisas que você não vai ter. Então, as coisas que você won't have. Então, não terá. Poxa, mas se eu não terei, por que que eu preciso saber os requisitos que eu não terei? Porque, às vezes, você tem um requisito lá que você deveria ter, digamos assim, should have, e ele move para cá por algum contexto, entendeu?
Então, você precisa usar essa técnica para entender requisitos que são prioridade 1, 2, 3 e 4, que são as coisas que você não vai mais ter, ou às vezes alguém pediu, ele está lá como won't have, mas eventualmente ele é escalado aqui para uma das outras posições, certo? Então, use essa técnica Moscou como priorização de requisitos, mas entenda também a matriz de Eisenhower, que é uma coisa que eu vou trazer mais para frente, quando for tratado o que é a priorização e organização do tempo, aplicando essas duas técnicas, certo? Então, eu acho que dessa forma a gente já passou bem aqui sobre o, o contexto, né, desses assuntos. E agora, encaminhando já para o fechamento aqui, a parte de benefícios, basicamente por que priorizar e organizar bem o tempo é importante? Bom, eu acho que, por mais que eu tenha contextualizado sobre esse assunto, sobre o quanto isso aqui é importante, é relativamente óbvio, né? Se você prioriza e organiza bem o seu tempo, você alcança suas metas, no nível pessoal, você reduz o seu estresse, né? Causado por prazos apertados, você melhora a sua qualidade de vida, porque você equilibra o seu trabalho, a sua vida pessoal, você garante que a sua energia seja investida nas atividades mais relevantes, profissionalmente, pessoalmente. Então, você vai conseguir, como empreendedor, equilibrar o seu tempo entre operações e projetos, que é um grande desafio, tanto para você como empreendedor, como líder, quanto para as pessoas que trabalham junto com você. E você, dentro dos projetos, você evita os atrasos, né? Garantindo que as entregas estejam alinhadas com o escopo, você melhora a previsibilidade das etapas e aumenta a confiança nos stakeholders. Enfim, no projeto você priorizar o seu tempo é muito importante porque eventualmente você vai atuar como patrocinador, às vezes como gerente de projeto, às vezes você mesmo que constrói o produto, depende muito do tipo de projeto que você gerencia, né, Alexandre? Especialmente o Alexandre, ou qualquer outra pessoa que esteja vendo esse vídeo no futuro. Então, priorizar e organizar bem o seu tempo justamente para você aumentar a sua chance de entregar suas metas dentro do contexto dos seus projetos de software, quanto no contexto pessoal, certo? Seus projetos, das suas operações, no seu contexto pessoal, depende muito das metas, né, que você tem em cada uma das áreas da vida. Né? E agora indo para o como, né, vamos fechar esse conteúdo da seguinte forma. Onde que as pessoas mais erram ao priorizar e organizar bem o tempo em projetos de software? Onde as pessoas mais erram? O primeiro erro é falta de clareza sobre os seus objetivos. Esse é o primeiro erro. Então, aquilo que eu trouxe ali no começo sobre os objetivos por área da vida é um erro que é relativamente simples de resolver, né? Você pega áreas da vida, seleciona, olha, é importante eu me desenvolver como um gestor de projetos, como um gestor de área de negócio, como um líder, como um marido, como um pai, enfim, entendeu? Como um esposo, esposa, como filho, como irmão, como amigo, entendeu? Então você precisa olhar os vários papéis que você tem, a partir desses papéis ou as várias áreas da sua vida, né, das suas metas, definir como você quer se desenvolver e traça os seus objetivos. Então, se você não traçar objetivos, até esse conteúdo mesmo você já pode ter ficado para trás. Ah, isso aí não é relevante, vai falar mais do mesmo, etc, entendeu? Ou não vou ficar até o final porque sei lá, eu não quero me desenvolver nessa área de gestão do tempo com a gestão híbrida. Não acho que o Agostinho é uma pessoa para me ajudar nesse sentido, entendeu? Então, depende muito assim. Você só vai buscar conhecimento e desenvolvimento entendendo que isso faz sentido para você priorizar e organizar seu tempo, se você ter objetivos claros. Objetivos claros. Então, o primeiro erro é falta de clareza sobre seus objetivos. Dessa forma, você não vai saber o que é importante. E aí você gasta o seu tempo em várias coisas que não vão te levar para esses objetivos, tá? No caso de projetos de software, você pode também errar bastante planejando demais ou planejando de menos. Então, a gestão ágil, ela veio muito nesse sentido, assim, né? Quando o manifesto foi criado lá em 2001. Inclusive, ocorreu uma coisa gigantesca essa semana que eu tô gravando hoje aqui, dia 4/1 de 25, que o PMI ele se fundiu, acho que ele comprou, não sei o que aconteceu, com a aliança ágil, né, com a Agile Alliance. Então, é bem interessante isso, né, assim, a Agile Alliance se juntando ao PMI, mostrando que agilidade sem governança não é uma coisa que funciona, não é uma coisa muito recomendável, né? Então, é bem interessante isso. Então,
Em projetos de software, você dificilmente vai conseguir planejar demais, sem precisar mudar. E se você planejar de menos, confundindo agilidade com bagunça, você também tende a se ferrar. Então toma bastante cuidado com isso, tá? Então não planeje de mais nem de menos. Planeja o suficiente. Planeja conforme os métodos híbridos, que é o que você vai aprender com profundidade no meu curso de gestão híbrida de projetos de software, tá? E outro erro muito recorrente, digamos assim, são as distrações, né? Hoje em dia, poxa, você pega o celular e você já se distrai. Você entra na internet e aparece um monte de coisa ali. Você abre o Edge e já aparece um monte de coisa para você clicar. Abre o YouTube, em vez de você assistir um vídeo, poxa, vou assistir esse vídeo aqui porque faz sentido, você já fica olhando os outros ali e pula pro outro, entendeu? Então hoje a nossa mente ela é muito ansiosa por sempre ir atrás de uma coisa nova, ou não, deixa eu, né? Você não consegue sequer controlar direito seus pensamentos, então é muito desafiador não cair nas distrações que o nosso mundo de hoje nos convida a todo momento. Por isso que, por exemplo, eu gosto bastante de meditar, de fazer yoga. São formas de treinar a minha capacidade de dominar a mente. Então, distrações aí, você percebe, por mais que você saiba método, por mais que você saiba processo de gestão, se você não tiver a capacidade de controlar a sua mente, você não vai se tornar um gestor de software de 6 dígitos altamente produtivo. Talvez você até fature isso ou mais do que isso, mas a sua produtividade ela vai ser comprometida, porque se produtividade é você consistentemente melhorar na capacidade de alcançar suas metas em várias áreas da vida, se você não domina a sua mente, você vai estar sempre em conflito, né? Então isso é algo muito importante. Falta de processos claros. Então, não ter frameworks ou ferramentas que ajudem na organização. Então, no evento, por exemplo, no curso gratuito de gestão híbrida, você vai aprender frameworks, você vai aprender ferramentas. Se você, por exemplo, se inscrever no evento e fazer o pré-diagnóstico, você já vai ter acesso ao GHS Lab. Lá você vai aprender a construir arquitetura de processos para gerenciar seus projetos de software. Então, isso só está disponível durante esse período pré-evento. Então, é muito importante se organizar sem cometer esses erros, né? Tenha clareza dos seus objetivos, não planeje mais nem de menos, não se distraia e tenha processos e ferramentas para você seguir ritos de gestão claros, tá? E, por último, para a gente fechar, como ser um gestor de software que prioriza e organiza bem o seu tempo. Então, olha, você precisa de passos práticos. Você precisa definir prioridades. Então, eu vou mostrar para você como que é, por exemplo, a matriz de Eisenhower, que é uma ferramenta, se você pesquisar aí, você vai achar bastante coisa sobre ela, mas eu acho que eu nunca trouxe ela aqui no canal. Vou trazer pela primeira vez. Então, é uma ideia bem simples, simples agora, né, que já fizeram, né, ser engenheiro de obra pronta é relativamente fácil, mas você avalia o que você precisa fazer por duas óticas, tá? Você vai olhar urgência e importância. E aí você vai ter 4 quadrantes, certo? Então, o que é muito urgente, muito importante, tá aqui. O que você faz? Você faz agora. Urgente e importante. Isso aqui não tem como delegar. Agora, o que é importante, mas não é urgente, você planeja. Aí você agenda. Poxa, o curso de gestão híbrida, curso gratuito de gestão híbrida, se você se inscreveu, ele é importante, mas não é urgente. Ou às vezes não é urgente por quê? Porque ele não está acontecendo agora. Né? Você não precisa assistir uma aula que já vai sair do ar, então não é urgente. Então, mas você se planeja, vai lá, coloca na sua agenda. Outro quadrante é o que é urgente, mas não é importante. Então, isso aqui é o quadrante 3, tá? Que é muito urgente, mas não é importante. Isso aqui você delega. E o quadrante 4 são as coisas não urgentes e não importantes.
Isso aqui você elimina. Certo? Então, faz agora coisas que são urgentes e importantes. Planeja o que é muito importante, mas não é urgente. Delega o que é urgente e não é importante, se você puder, claro, se tiver equipe. E você elimina o que não é urgente e não é importante. Então, avalia a sua agenda, o que, que você está fazendo e que está em cada quadrante, entendeu? E aí você prioriza o seu tempo. Então, eu particularmente gosto de usar ferramentas para isso. Então, para você se organizar nas suas tarefas pessoais, usa o Google Calendar, usa Planner, usa Microsoft To Do. Se você, por exemplo, participar do curso, você vai ter acesso e cumprir ali os requisitos, participar dos desafios das aulas 1 e 2 e ficar até o final da aula 3, você vai ter acesso, por exemplo, ao TaskSync, que é uma ferramenta para você sincronizar todas as suas tarefas, independente se você tem tarefa no Planner, no DevOps, no Trello, no To-Do. Então, usa tarefas para sua organização pessoal e para a sua empresa, você precisa de sistemas para organizar o que você precisa fazer e o que a sua equipe precisa fazer. Então, no curso gratuito, você vai aprender a criar uma arquitetura de processos para gerenciar os seus projetos de software e garantir que esteja claro o que cada pessoa precisa fazer, quando e como, né? E você precisa basicamente fazer isso, usar as ferramentas, mas perceba, as ferramentas elas são só um meio para você alcançar essas metas que eu comentei anteriormente em todas essas áreas da vida, com toda essa reflexão que eu trouxe para você, tá? Então isso é ser um gestor de software que planeja e organiza bem o seu tempo, né? Então, e mais do que isso também, né? Se você, por exemplo, Alexandre, é empreendedor, você tem equipe. Então você precisa conhecer também a capacidade da sua equipe de fazer isso, para que você ajude as pessoas nesse sentido. Não adianta só você ser muito bom, muito organizado, ter as suas metas claras. Você precisa, de certa forma, orientar a sua equipe para que ela também trabalhe nesse sentido, tá? Então isso é muito importante, porque líder é aquele que alcança as metas com a equipe da forma correta. Se você simplesmente alcança as metas sozinho, eu me arrisco a dizer que você não é um bom líder, tá? E é aquilo, eu trouxe basicamente todo o conteúdo que eu poderia trazer nesse período aqui, né, entre 30 e 40 minutos, para um vídeo do YouTube, um vídeo de aquecimento para o nosso evento. Mas para finalizar, como que você pode finalizar de fato, né? Como que você pode ampliar sua produtividade pessoal e profissional no curso gratuito de gestão de projetos de software? Que esse conteúdo aqui é preparatório para esse evento. Se você não está inscrito ainda, link aqui na descrição do vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube. Porque lá você vai aprender, na aula 1, os erros que os gestores de software cometem e não sabem. Na aula 2, você vai aprender as 3 chaves da gestão híbrida, que vão te mostrar o primeiro passo para você resolver os erros. E na aula 3, como o mapa da gestão híbrida, para você usar essas 3 chaves, evitar os erros e se tornar um gestor de software de CG altamente produtivo, que você vai saber em detalhes em todas as 3 aulas do curso, mas na aula 4 você tem isso de forma consolidada. Então não deixe de participar do evento, porque você vai saber como fazer isso na prática nos seus projetos de software. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se achar que ele merece, deixa um like aqui. O seu like é muito importante. O seu comentário, se você quer contribuir com a comunidade de gestores de software e com esse movimento que cria uma sociedade mais próspera com melhores práticas de gestão. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.